Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em sua história, numa campanha marcada por altos e baixos, viradas, disputas de pênaltis e muito mais. Fazia 9 anos que eles não levantavam essa taça e nessa temporada finalmente chegaram até a final para conquistar o título. Então nesse vídeo a gente vai ver a trajetória completa do Fla desde o primeiro jogo da campanha contra o Altos do Piauí até levantar o título no Maracanã. Bora! E antes da gente ver como conquistaram a taça, vamos dar uma olhada um pouco em como se saíram nos anos anteriores. E assim, a última vez que o Flamengo tinha conquistado a taça foi em 2013, quando derrotou o Atlético Paranaense na final com um time não muito lembrado, como o goleiro Felipe, capitão Léo Moura, Elias, Hernani, Paulinho e etc. Pra tu ter noção da qualidade desse time, eles quase foram rebaixados em 2013. Pois é, aí com o passar do tempo, a diretoria do Fla foi arrumando tudo e melhorando cada vez mais o elenco. Até que em 2017, quando já tinha Diego Ribas, Rodinei, Lucas Paquetá e etc, chegaram na final da Copa do Brasil de novo. Mas na decisão encararam o Cruzeiro de Arrascaeta e no Mineirão perderam nos pênaltis. O Diego perdeu o pênalti e o tetra foi adiado. Aí depois disso, nunca mais chegaram na decisão, mesmo com times ainda melhores. Em 2018 chegaram até as semis, mas perderam pro Corinthians. Em 2019 e 2020 caíram nas quartas, uma pro Atlético Paranaense e outra pro São Paulo. Em 2021 o Flamengo chegou até as semis de novo, mas perdeu pro Atlético Paranaense por 5-2. O Flamengo sempre ia longe na Copa do Brasil, mas não conseguia dar aquele passo a mais para levar a taça. Tava mais fácil ganhar a Liberta do que a Copa do Brasil. Então quando virou a temporada 2021 para 2022, os caras iam com tudo conquistar esse título e já contavam com um novo treinador, o português Paulo Souza, que assumiu o Fla e logo em janeiro começou a trabalhar no Ninho do Urubu. E pelo Flamengo terminar o Brasileirão anterior como vice, se classificou direto para a terceira fase da Copa do Brasil. O torneio mesmo começa com 80 times, mas aí tem 2 mata-mata que já elimina a maioria. Aí o Flamengo ia começar só na terceira fase, uma antes das oitavas. Aí o tempo passou, eles estrearam no Brasileirão e quando estavam no meio da disputa da fase de grupos da Liberta, chegou o dia de estrear na Copa do Brasil. E o primeiro adversário do time do Paulo Souza foi um que não pode entrar em campo com jogadores abaixo de 1,80 m. O Altos. Brincadeira. O Altos se chama assim porque é da cidade de Altos, no interior do Piauí. Eles foram os campeões do Piauí de 2021, além de estar disputando a Série C. E mesmo que seja um time muito novo, fundado em 2013, para chegar até ali na terceira fase, os caras passaram por clubes muito tradicionais. O Altos eliminou o Sport e o ABC. Pois é, não eram qualquer coisa não. Então no dia 1º de maio, foram pro estádio Albertão no Piauí fazer a estreia. E o Fla vinha com um time misto de titulares e reservas, como o goleiro Santos, Davi Luiz, Daniel Cabral, Marinho, Bruno Henrique e no ataque o Pedro. E cara, se hoje o Pedro é cotado para ir pra seleção, naquele momento a situação do cara era bem diferente. O Pedro não marcava há 13 partidas e tava num jejum gigante de gols. Pois é. Então começou o jogo e o Flamengo fez o esperado. Pressionou. O Bruno Henrique teve chance de marcar e quase abriu o placar, mas o goleiro defendeu. E o Altos também chegou com perigo. Meteram até uma bola no travessão, mas ninguém fez e o primeiro tempo acabou em 0-0. Aí na segunda etapa o Flamengo continuou tentando encontrar o gol, até que aos 16,5 do segundo tempo o Altos ganha uma falta, joga pra área, a defesa do Flamengo se atrapalha jogando ela pra cima e o cara do Altos dá uma bicicleta pro gol. Sim, ele meteu uma bike, velho. O Altos abriu o placar com um golaço. Que pintura. O Flamengo tomava o primeiro gol e agora tava perdendo. Mas a comemoração dos piauienses não durou muito, porque logo na sequência, Bruno Henrique rouba a bola no ataque, leva pra dentro da área e toca pra Pedro marcar. Finalmente ele quebrou o seu jejum de gols e empatou o jogo. Aí a partida continuou e aos 33 do segundo tempo, o Flamengo tem uma bola parada e o Davi Luiz vai cobrar. Aí ele dá um chutão, ela viaja, pega na trave, anda quase que em cima da linha e João Gomes consegue aproveitar pra empurrar pro gol. Olha esse gol, tão lindo que dá até inveja no Guardiola. Mas tá, sendo um gol feio ou não, a bola entrou e o Flamengo virou o jogo pra cima do Altos. Aí não teve mais rede balançando e o rubro-negro saía com a vantagem, mas não podiam bobear. Só estavam a um gol na frente e não tinha regra dos gols fora. Aí alguns dias depois, chegou a hora de fazer a partida da volta. Mas não no Maracanã, e sim no estádio do Volta Redonda. O Maraca tava fazendo reforma no gramado, tá ligado? Então foram pro jogo, já com o Gabigol no lugar do Pedro, e no primeiro tempo o Fla pressionou, só que a pontaria não tava calibrada. Até que no começo da segunda etapa, o Lázaro tenta o drible dentro da área e é derrubado. Pênalti pro Fla. Então o Gabigol foi pra bola e bateu com firmeza pra abrir o placar. 1-0. Aí depois disso, o jogo seguiu sem muito perigo pra nenhum dos dois lados. Até que aos 40, Rodinei encontra o Vitor Hugo entrando na área e cruza pra ele cabecear no ângulo. 2-0 na volta, 4-1 no agregado e o Flamengo tava classificado pras oitavas. Sem sustos, eliminavam o Altos. E agora pra saber quem ia encarar nessa próxima fase, a CBF ia fazer um sorteio. E era um sorteio que não tinha restrição de cruzamento. Ou seja, podiam cair contra qualquer um dos classificados. Aí quando sortearam meu amigo, o Fla não podia dar mais azar, porque caíram contra simplesmente o atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro.
Mineiro. E além de atual campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão também, o Atlético, lá no início do ano, já tinha derrotado o Fla na Supercopa. Pois é, aí essa partida só ia acontecer mais de um mês depois do jogo contra o Altos. E nesse meio tempo, o Flamengo acabou tendo mudanças internas gigantes. Sim, antes de chegar às oitavas, no Brasileirão os caras perderam em casa pro Fortaleza e fora pro Bragantino. 2 derrotas seguidas, fazendo com que a diretoria fosse lá e demitisse o Paulo Souza. Pois é, o Paulo Souza foi demitido depois de 6 meses no cargo. Mas o Flamengo foi rápido e já encontrou um substituto, Dorival Júnior. O Dorival tava fazendo um trabalho muito bom no Ceará e quando foi chamado, logo aceitou a proposta de ir pro Rio. Então quando o Flamengo foi encarar o Atlético, já contava com um novo técnico. Ia ser muito difícil. Pra tu ter noção, 3 dias antes deles se enfrentarem na Copa do Brasil, o Atlético já tinha metido 2-0 no Fla no Brasileirão. Pois é, o Flamengo tava numa fase de transição, tá ligado? Então foram pro jogo em Belo Horizonte e logo aos 6 minutos de jogo aconteceu o que o Fla mais temia. O Hulk recebe um lançamento lá na frente, vai levando e dá um chute que encobre o Diego Alves pra cair certinho dentro do gol. Mano, que cobertura milimétrica. A bola passou raspando no travessão e caiu no gol pro Atlético abrir o placar. 1-0. Aí depois disso, quem cresceu e meteu muita pressão foi o Flamengo, mas não conseguiu chutar certo no gol. Então o primeiro tempo acabou em 1-0 pro Galo. E se já era difícil empatar, na segunda etapa piorou. Aos 9 minutos, o Fla cobra um escanteio, mas o Atlético consegue recuperar a bola e fazer um contra-ataque. Aí o Hulk vai levando a bola, ninguém consegue parar ele, parece um trator, e manda um cruzamento perfeito pra Ademir ampliar. Mano, o Hulk levou lá de trás pra cruzar nas costas da defesa e deixar o Ademir sozinho. 2-0 e agora a situação tava desastrosa. Virar 2 gols de diferença é muito difícil. Aí o Galo não parou não, foram tentando atacar e o Diego Alves teve que fazer muita defesa pra evitar o pior. Até que aos 34 minutos, o Rodinei vê Lázaro passando lá atrás, cruza e ele dá um chute que rebate no goleiro e entra. Um gol chorado pra diminuir o placar. 2-1. Aí depois disso não teve mais gol e o Flamengo perdia o jogo de ida. Mas né, era só 1 gol de diferença. Então o Flamengo tava confiante. Olha só o que o Gabigol disse depois do jogo. Claro que tomamos 2 gols em 2 ocasiões que eles tiveram, mas a gente pressionou bem, eles saíram jogando. E quando eles foram lá, eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Sim, o cara provocou o Atlético na cara dura. Então quando chegou a volta, a pressão era gigantesca. No Maraca, os dois times iam fazer uma final antecipada praticamente, de tão grande que era a partida. Aí logo quando começou, o Fla fez o que o Gabigol disse. Meteu pressão. Foram dando chute atrás de outro e levando muito perigo. Mas com as defesaças do goleiro Everson, não conseguiam fazer. Até que aos 45,5, Pedro dá um baita passe pra Arrascaeta, que chuta caindo, e ela vai devagarinho no canto. Com um gol chorado, o Flamengo empatava o agregado. Agora iam pro segundo tempo, tudo igual. Quem fizesse, ganhava praticamente. Até que aos 19 minutos, o Fla recebe uma falta perto da área, Léo Pereira levanta e a Arrascaeta cabeceia. Ela pega na trave no goleiro Everson e segue o jogo, parece que não entrou. Mas aí o árbitro olha pro reloginho e aponta pro meio de campo. A tecnologia detectou que ela passou da linha. Ela entrou no gol e saiu muito rápido. Então o Flamengo virava o jogo pra cima do Atlético. A pressão fez efeito. Aí na sequência, os caras ainda quase ampliaram mais ainda. Mas o Everson fez muita defesa e não saiu mais gol. O Flamengo eliminava o Galo por 3-2 no agregado e tava nas quartas. Que sufoco gigantesco. Esse foi um dos confrontos mais difíceis do ano pro Fla. E no final, olha a plaquinha que o Gabigol levantou. Esse gosta de provocar mesmo. Então agora tava nas quartas. E pra definir o próximo adversário, a CBF ia fazer um outro sorteio. Aí você lembra que nos últimos anos, quem mais eliminava o Fla na Copa do Brasil era o Furacão? Então, valendo vaga para as semifinais, o confronto que caiu foi Flamengo contra Atlético Paranaense. O algoz do Fla ia encarar ele de novo. Mas se os cariocas já eram fortes, agora a partir das quartas iam contar com mais 2 jogadores muito bons. O Everton Cebolinha e o Vidal. Que reforços de peso. E a situação do Fla já era bem melhor do que aquela de quando foram enfrentar o Galo. Agora tava numa sequência de vitórias e classificados para as quartas da Liberta. A expectativa dos flamenguistas era resolver contra o Furacão no primeiro jogo. Então os dois foram pro Maraca numa partida que ficou marcada por ser ataque contra defesa. Mano, o Flamengo meteu muita pressão. Logo aos 10 minutos, o Pedro quase marcou de calcanhar. Depois Gabigol chuta de longe pra defesa do goleiro Bento. Gabigol de novo, de cara pro gol, chuta pra fora e lá vai. Mas o primeiro tempo acabou em 0-0. Aí a segunda etapa foi a mesma pressão. Logo aos 5 minutos, o Pedro dá um cabeceio na trave e no segundo tempo ainda, o Gabigol dá um chute que Kelvin salva em cima da linha. Cara, nesse jogo o Flamengo teve mais de 70% de posse e mais de 20 finalizações. Só que a defesa do Furacão foi salvando bola atrás de outra e no Maraca cheio, o jogo terminou empatado. 0-0. Cara, não é possível. O Atlético realmente parece saber eliminar o Flamengo da Copa do Brasil. Tá doido. Agora os dois times iam pra Curitiba no 0-0 e tava tudo aberto. Aí entre a partida de ida e volta, o Flamengo só cresceu. Os caras se classificaram para as semis da Liberta e 3 dias antes de disputar
essa partida de volta, os dois times se encararam no Brasileirão e o Fla meteu 5-0. O Atlético era cheio de reservas nesse jogo, mas mesmo assim, foi uma goleada gigante. Mas Copa do Brasil é Copa do Brasil. E o Atlético também tinha se classificado para as semis da Libertadores. Então não tava nada definido e os dois times foram para a Arena da Baixada valendo vaga para a semifinal. Aí nesse jogo, o Atlético tentou sair mais da sua defesa. Só que o Flamengo ainda tinha mais chances e nenhum dos dois times conseguiu marcar. A primeira etapa acabou 0-0 de novo. Tudo mostrava que ela parecia estar se encaminhando para a disputa de pênaltis. Imagina, já tinha passado 3 tempos de 45 minutos e ninguém conseguiu balançar as redes. Mas o Flamengo não queria pênaltis. Então na segunda etapa foi com tudo para desempatar e levou muito perigo. Mas ela sempre parava no goleiro Bento, que estava inspiradaço. Até que aos 12 da segunda etapa, Rodinei recebe na linha de fundo, cruza para a área e Pedro dá uma bicicleta pro fundo do gol. Ninguém tava conseguindo marcar até ele tirar uma bicicleta da cartola e abrir o placar. Véi, que golaço lindo. Esse cara tem muita estrela. 1-0. Aí depois, o Fla ainda pôde ampliar mais ainda. Só que o Gabigol perdeu na cara. Como que o cara erra um gol desse, mano? Mas tudo bem, ninguém mais fez. E por só 1-0, o Flamengo eliminava o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Foi muito duro passar pela defesa dos caras, mas o Flamengo conseguiu com o Pedro e estavam na semifinal. Agora, valendo vaga pra grande decisão, o Flamengo ia encarar um time muito grande, mas que nunca tinha conquistado o título. O São Paulo. O São Paulo, cara, tinha eliminado o Palmeiras nas oitavas, o América Mineiro nas quartas e estavam muito focados pra finalmente conquistar essa taça. Eles queriam muito acabar com essa história de nunca terem ganhado a Copa do Brasil. Então, alguns dias do Flamengo eliminar o Atlético e o São Paulo, o América Mineiro, os dois times foram pra partida de ida no Morumbi. E até aquele momento na campanha, o Flamengo nunca tinha começado o jogo de ida ganhando. Nunca era o primeiro a abrir o placar. Até que contra o São Paulo, Everton Ribeiro cruza pra João Gomes entrando na área e ele mete um cabeceio perfeito que bate na trave e entra. 1-0 logo no começo. Mas se por marcar no início os flamenguistas achavam que ia ser fácil, o São Paulo começou a jogar muito e foram metendo muita pressão. No primeiro tempo, chegaram a finalizar 10 vezes contra 3 do Flamengo. Pois é, mas não conseguiu marcar e o primeiro tempo acabou 1-0. Aí na segunda etapa, o São Paulo continuou indo pra cima, mas o Flamengo tinha jogadores muito bons. Então não deixou os paulistas marcarem e aos 21 minutos vieram tocando a bola lá de trás da defesa, Arrascaeta cruza pra área, o goleiro falha, Everton Ribeiro chuta e ela sobra pra Gabigol ampliar. Mesmo com o São Paulo atacando mais, o Flamengo consegue fazer mais um. O Gabigol tava no lugar certo pra pegar o rebote e colocar pra dentro. Aí o São Paulo só foi mais pra cima ainda. Até que Igor Vinícius toca pra Nestor na frente da área, que bate e diminui. 2-1. Os paulistas marcavam o seu gol e tinham tudo pra empatar. Parecia só questão de tempo pra marcarem mais um. Até que nos acréscimos, o Flamengo consegue um ataque, o Arrascaeta toca pra Cebolinha na frente da área e ele bate com tudo pra marcar e fechar o placar da ida. O Cebolinha fazia o seu primeiro gol pelo Flamengo e eles saíram de São Paulo com 3-1. Mano, que vitória gigante do Fla. Eles foram dominados em muitos momentos do jogo, mas conseguiram passar com uma vantagem absurda. Pra tu ter noção, em finalizações totais, o Flamengo teve 7 e o São Paulo 26. Sim, o Fla agora tava com um pé na final. No Maraca podia até perder por um gol de diferença que se classificava. Aí antes da partida de volta ainda, os dois times cresceram mais ainda na temporada. O Flamengo garantiu vaga na final da Libertadores e o São Paulo se classificou pra final da Sul-Americana. Então foram pro Maracanã, valendo vaga pra final e o São Paulo tinha pressa pra diminuir a vantagem. E cara, chegou muito perto de abrir o placar. Mas com o tempo o Flamengo foi se encontrando em campo e até marcou com o Pedro, só que tava impedido. Até que aos 35 do primeiro tempo, Everton Ribeiro recebe perto da área, vai levando e toca pra Arrascaeta ficar na cara do gol e mandar um totalzinho no canto. Mano, que gol lindo do Arrascaeta. O cara é craque demais, não tem como. Agora o São Paulo tava mais atrás ainda do placar. Era cada vez mais difícil. Então quando chegou no segundo tempo, o placar continuou assim. Ninguém mais marcou e o Flamengo eliminava o São Paulo pra chegar na final da Copa do Brasil pela 8ª vez em sua história. Sim, os caras iam pra sua 8ª decisão. A última tinha sido lá em 2017 e tava em busca do seu 4º título. Tipo, nos últimos anos, o Flamengo já tinha conquistado tudo. O Carioca, Brasileirão, Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil. Até jogou a final do Mundial de Clubes. Praticamente o único título que não tinham conquistado nesse auge era a Copa do Brasil. Mas agora estavam na final e só tinham mais um adversário pra derrotar e conquistar o troféu. Só que esse adversário que iam ter que enfrentar era um muito, mas muito difícil. O Corinthians. O Corinthians do técnico Vitor Pereira ia com tudo pra levar essa taça. Eles também estavam em busca do tetracampeonato e tinham um baita elenco com Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto e companhia. Aí pra chegar na final, eles passaram pelos rivais do Flamengo, metendo 3-0 no Fluminense em casa. Pois é, e o Flamengo já tinha eliminado o Corinthians na Libertadores, então os paulistas não queriam repetir o mesmo erro. Tudo podia acontecer nessa decisão. A ida ia ser na Neoquímica Arena e a volta no Maracanã. Então os dois times
foram pra Neoquímica Arena fazer o jogo de ida. E cara, a torcida do Corinthians simplesmente lotou e bateu o recorde de público do Corinthians em Itaquera. Mais de 47 mil torcedores foram pro estádio fazer uma festa linda. E aí, logo quando começou, a gente já viu que não ia ser uma partida nada parada, porque logo antes de dar 1 minuto de jogo, o Gabigol já deu a primeira finalização com perigo. Aí o Flamengo foi indo pra cima cada vez mais, mas o Cássio tava muito ligado e não deixava o atacante fazer muita coisa. Aí quando o Corinthians atacava, a zaga do Fla tirava também. O primeiro tempo terminou empatado. Aí na segunda metade do jogo, o Flamengo quase abriu o placar com o Gabigol, mas o Cássio fez uma defesaça e o Davi Luiz com um chutão por pouco não meteu no ângulo. Mano, o Flamengo chegou com muito perigo várias vezes, mas não conseguia marcar. E o Corinthians não deu tanto trabalho pro Santos assim. Então a partida na Neoquímica Arena terminava empatada em 0 a 0. O título ia ser decidido no Maraca. Tava tudo aberto. Então no dia 19 de outubro, o Flamengo com o goleiro Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Vidal, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e companhia foram pra essa partida valendo o tetracampeonato. Era como se fosse final de jogo único. Tava zerado. Então na frente de mais de 60 mil torcedores, o Flamengo ia com tudo pra desempatar esse agregado. Aí sim, na ida o jogo foi sem gols. Logo aos 6 minutos e meio, Gabigol toca pra Pedro dentro da área. Ele vai e manda rasteiro pra dentro. 1 a 0. Era tudo que o Flamengo queria. Um golzinho pra jogar a pressão pro outro lado. O Pedro é artilheiro demais. Aí no primeiro tempo ainda, o Arrascaeta ainda fez outro gol. Mas o Gabigol tava impedido no início da jogada e ele foi anulado. A primeira etapa acabava em 1 a 0. Agora só faltava 45 minutos pro Flamengo ser campeão. O Corinthians precisava encontrar o gol, senão já era. Tudo ou nada. Então cresceram muito e aos 13 minutos Adson cruza e Roger Guedes erra sozinho debaixo da trave. Mano, que gol perdido. Impressionante. Depois disso, o Fla ainda fez um gol que foi anulado e quando foi se aproximando do final, o Corinthians cresceu cada vez mais. Até que aos 36 minutos, faltando pouco pra acabar, Matheus Vital recebe, cruza pra área e no bate-rebate ela sobra pra Juliano mandar pra dentro. O Corinthians empatava no Maracanã. Tudo que o Flamengo não queria aconteceu e agora tava tudo igual. Aí como faltava pouco tempo pra acabar, ninguém mais marcou e a taça da Copa do Brasil ia ser decidida na disputa de pênaltis. Cara, o Flamengo tava com a mão na taça, mas deixou o Corinthians marcar. E o Flamengo já tinha perdido uma Copa do Brasil nos pênaltis em 2017. Então os dois times foram pra disputa e quem começou batendo foi o Corinthians com o Fábio Santos que marcou. Aí na vez do Flamengo com o Felipe Luiz, o Cássio pegou. O gigante Cássio defendeu e agora o Flamengo tava atrás. E depois todo mundo foi acertando. Até que na quarta cobrança do timão, Fagner vai e dá uma bomba no travessão. Tudo igual de novo e ela foi pras alternadas. Aí na sétima cobrança do Corinthians, Matheus Vital preparou, foi pra bola e bateu pra fora. Jogou longe. Agora tudo tava nos pés de Rodinei. Quem imaginaria a bola do título nos pés do Rodinei? Então ele foi, bateu com firmeza e marcou. O Flamengo derrotava o Corinthians por 6 a 5 nos pênaltis e era o campeão da Copa do Brasil de 2022. Depois de 9 anos, o Flamengo levantava a taça e se tornava tetra. 1990, 2006, 2013 e 2022. Agora o Flamengo de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e etc. conquistava todas as taças possíveis no Brasil. Em 10 jogos, o Flamengo teve 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, marcou 13 gols e tomou 5. Uma campanha muito boa, derrubando timaços. E os dois artilheiros do Fla na campanha foi o Pedro e o Arrascaeta com 3 gols cada. E o Arrascaeta ainda ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio. O cara é fera demais. Conquistou sua terceira taça. Será que um dia o Flamengo vai se tornar o maior campeão da Copa do Brasil? Só o tempo vai dizer. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Então comenta aqui embaixo, coloca mais 10 vídeos que eu posso trazer. E se quiser continuar aqui no canal, dá uma olhada nos outros que já postei. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!